Bom dia, telespectadores. Hoje, no Bloco 7 Entrevista, recebemos Cristiano Martins, editor adjunto de esportes do jornal Hoje em Dia. E vamos falar sobre o jornalismo esportivo no Novo Mineirão. Bom dia, Cristiano. Tudo bem? Bom dia. Beleza. A gente queria começar sabendo sobre suas experiências assim no antigo Mineirão, né? Agora com essa mudança no estádio, uma mudança que a gente percebe até de perfil também de Sim. torcedores. Você já frequentou o estádio como torcedor, certo? Sim, eu moro em Belo Horizonte desde 2004, 2003, 2004, sim, e frequentei bastante ainda, deu para frequentar como torcedor e um pouquinho já como jornalista. Eu fiz jornalismo na faculdade de jornalismo de 2005 a 2008, ainda peguei ali o finalzinho da era antigo Mineirão ainda, muito pouco a experiência mesmo diária de jornalismo, muito pouco, mas ainda deu para conhecer um pouco dos bastidores, do trabalho da imprensa ali, na reta final, antes da parada para a reforma, né? Tranquilo. E sobre você é apaixonado por futebol assim desde sempre? De onde Sempre nasceu? fui, assim, eu brinco que eu caí no jornalismo esportivo depois de algum tempo de formado já tinha experiências assim, reforçando a equipe de Copa do Mundo, coberturas especiais, mas meu primeiro emprego mesmo foi no jornalismo esportivo, mas depois passei um tempo afastado, talvez até por isso, assim, mas pela questão de que eu sempre fui um torcedor, um apaixonado por futebol. Não sei se eu não queria misturar as coisas, talvez, mas, enfim, a carreira foi me levando por esse caminho que eu estou atualmente, mas, basicamente, ainda mais nesse início, assim, a minha relação sempre foi mais de um admirador e de leitor, né, de acompanhar notícias sobre futebol especificamente, né, mais especificamente, mas esportes em geral, né. E como torcedor você frequentou bastante o Mineirão Antigo? Sim, eu diria aí em 2005 a 2007, principalmente, assim, eu ia com uma frequência bem grande. Deu para viver um pouco da experiência ainda do antigo Mineirão. E agora no Novo Mineirão, você já foi como torcedor também ou Sim, atualmente só sim. como... Ao Independência também agora, né, que uma das novidades que trouxe a reforma aí foi essa divisão em linhas gerais do Atlético no Independência e do América e o Cruzeiro no Mineirão. Mas sim, já fui aos dois estádios várias vezes, tanto trabalhando quanto na arquibancada, em vários setores. Dá para falar sobre a experiência de quase todas as maneiras de ir ao estádio, eu acho. E você conseguiu notar a diferença do público que frequentava o estádio antigamente, antes da reforma, e o público que frequenta agora, atualmente? Cara, eu acho difícil falar assim, mas é perceptível a vivência de frequentar o estádio. Eu acho que é perceptível que houve uma mudança. É difícil analisar, é uma discussão complexa, o que tem de positivo ou de negativo nessa mudança de perfil, mas eu acho que sim, tem, especialmente nessa questão que a gente tocou há pouco sobre o Independência, que é um estádio com menos lugares, com menor capacidade. Mas nos dois casos, eu acho que tem a questão dos programas de sócio-torcedor, que limitaram um pouco o perfil. Hoje, mesmo quando você pega uma temporada com uma média de público maior, eu imagino não, a gente tem dados para acreditar que é um público mais restrito. Talvez ele frequente mais o estádio dentro desse universo, que eu não tenho exatamente o número, mas acredito que hoje a gente tem aí 60 mil, 70 mil sócios-torcedores, em média, né, nos dois times, um pouco menos, um pouco mais, mas eu acredito que dentro desse grupo exista uma maioria que frequenta muito o estádio e que, por outro lado, acaba limitando o acesso aos demais torcedores, né, o chamado torcedor comum. Isso. Então, só por isso já dá para saber que muda o comportamento, né? O perfil do torcedor hoje é um perfil muito mais ligado, eu acredito, ao lado consumidor. Não que isso impeça ele de ter o comportamento de torcedor também, mas ele passa a ter uma correlação direta entre o cara que paga a mensalidade, que tem o acesso ali ao programa de fidelidade,
eu acho que isso automaticamente transforma um pouco a relação dele com o clube, né? E essa paixão sua, esse frequentar o estádio, te influenciou na sua decisão pela sua profissão? Assim, pelo jornalismo e pelo jornalismo esportivo depois? Não diretamente. Lógico que tem a ver, né? Mas eu acredito que, em linhas gerais, o brasileiro ele gosta de futebol, né? É muito difícil a gente dissociar muitas coisas. Assim, mesmo quem não goste de ser torcedor e tal, mas acaba que você acompanha notícias, qualquer jornal que você abra, qualquer programa de TV que você assista, o tema está sempre sendo discutido e tudo. Então, o brasileiro, em geral, eu acredito que ele tem uma familiaridade com o tema e tudo. Mas no meu caso não, eu sempre gostei, mas no começo da carreira eu trabalhei em outras áreas, no jornalismo político e tudo, e acabou que por questões aí da carreira mesmo, do mercado, eu fui sendo atraído de volta para onde eu tinha começado lá atrás, coisas naturais, né, que foram acontecendo assim. Mas com certeza o fato de eu gostar e acompanhar antes facilitou muito, né, a minha volta para a área, porque quando precisou, agora eu estou lá no jornal Hoje em Dia, antes eu estava no jornal Metro, que é do Grupo Bandeirantes, e nos dois casos, os convites que eu recebi para ir trabalhar nesses lugares vieram de pessoas que sabiam que eu tinha o gosto e o hábito de me informar e de acompanhar o futebol, principalmente. Entende? E aí, já passando para o lado profissional, né? Então, as cabines de imprensa, antigamente e hoje, tem uma comparação? Você acha que hoje... Nesse sentido, eu acho que é praticamente 100% de melhor, assim. Às vezes a gente costuma ouvir críticas à questão de que o estádio, entre aspas, gourmetizou o frequentador e tudo, mas eu acho que para o jornalista eu não consigo ver muitos fatores negativos da mudança, não. Mais ainda no Mineirão, porque é um estádio que foi preparado para a Olimpíada, para a Copa do Mundo, uma estrutura assim de um padrão muito alto, né, em todos os aspectos. Acho que o acesso é bom, a estrutura lá para trabalhar lá é muito boa. Tem acesso à internet direto fornecido pelo estádio, que é uma coisa que parece básica hoje, mas que, né, não é tão novo assim se a gente for ver a história recente assim do jornalismo esportivo e das coberturas, dessas grandes coberturas. O espaço lá embaixo, não sei se vocês conhecem, que tem o hall de entrada ali, que é um espaço adaptável, né? Na Olimpíada, por exemplo, aquilo ali virou um centro multimídia enorme, com salas de entrevista coletiva, com zona mista. Então, eu acho que nesse sentido aí, principalmente o Mineirão, por ter sido um estádio preparado para esses grandes eventos, melhorou quase que 100%. Assim, não consigo ver muitas críticas, não, sinceramente. Mas aí, do ponto de vista do torcedor, é aquilo que a gente estava falando antes. Dá para identificar algumas mudanças de perfil. Aí sim, Para o jornalista, então, aí a gente vai entrar numa discussão que vai levar horas e horas, né, sobre os pontos positivos e negativos dessa mudança. Para o jornalista, sinceramente, eu acho que acrescentou e melhorou a rotina de quem cobre jogos, principalmente. Conseguir a credencial também, isso tá... Você diz a carteirinha para ir lá para o jogo? Para cobrir o jogo. Isso é quase protocolar, assim. Existe lei estadual, municipal, federal, para as praças esportivas e tudo. Eu acho que agora você até me pegou um pouco de surpresa, assim. Eu acredito que é um processo quase que burocrático, assim. Se você tendo lógico, você precisa estar vinculado quase sempre a um veículo, né? Claro. Você sendo repórter ou fotógrafo, cinegrafista, comentarista de rádio, enfim, qualquer função que você exerce, que você consiga comprovar que você precisa frequentar o estádio para trabalhar, eu acredito que não tem muito problema. O que existe é uma taxa que se paga, uma anuidade, depende tem várias categorias, né, do chamado sócio militante, que é o que renova todos os anos automaticamente. Você pode fazer por um ano só, enfim, tem alguns detalhes assim, mas trabalhando, né, você trabalhando numa empresa e tendo essa necessidade de frequentar o estádio, acho que a empresa mesmo normalmente a empresa arca com essa anuidade e é relativamente
fácil esse acesso. E houve uma mudança ali do comportamento do repórter de campo. Eu não sei se você já atuou como repórter ali de gramado. Não, lá embaixo, lá Isso. dentro. Porque antigamente a gente via que ele podia entrar, né, no gramado ali, fazer as entrevistas lá dentro, Sim. e agora é de fora. Você, né, como você nunca atuou, mas você já ouviu alguém que tivesse atuado antes que reclamou sobre Olha, isso? Que... Isso aí é uma coisa que a gente também... Eu não cheguei a pegar nada nem perto dessa fase, assim, mas quando a gente conversa com jornalistas mais experientes, a gente vê que existe um saudosismo e talvez até mais fora na relação do dia a dia do clube do que na questão do campo. Mas eu acredito assim que todas as mudanças elas são correspondentes com o momento, né? Hoje em dia é difícil você imaginar o jornalista tendo um acesso direto ao jogador ali, sem muita restrição na beira do campo, né? Você tem normalmente um jogador que já é o escolhido pela assessoria para dar uma entrevista, ou aquela entrevistinha protocolar logo depois do intervalo, logo depois do jogo. Mas, ao mesmo tempo, numa cobertura, por exemplo, num jogo em que exista um apelo maior, não é tão difícil também, após o jogo, dependendo da paciência do jornalista e da necessidade que a cobertura né, tiver, tendo essa necessidade, ele tem o acesso ali na saída do jogo, na zona mista. É muito comum os jornalistas ficarem na fila do ônibus ali, esperando os jogadores saírem do vestiário. A maioria, dependendo do resultado também, da situação, eles costumam parar e atender um pouquinho. Eu acho que limitou, mas o jornalista, dependendo da motivação que ele tiver, da demanda dele, trabalho da criatividade, das sacadas que ele tiver ali, ele ainda pode produzir, sim, bastante coisa boa. Hoje é muito comum, por exemplo, a gente ver, isso é uma coisa bem recente até, a gente vê, por exemplo, numa entrevista coletiva do treinador após um jogo, ou nessa zona mista, na saída do jogo, vários repórteres já ficam com o celular preparado, transmitindo ao vivo aquele pós-jogo, aquele bastidor. Alguns têm, inclusive, equipamento específico para isso, compram lá um tripé especial para o celular, usam os perfis nas redes sociais para fazer a transmissão ao vivo. Então, eu acho que as coisas vão mudando, assim, cada um tem que ir se adaptando a tentar fazer o seu trabalho do jeito que for bom, que ele conseguir um resultado bom daquilo, né? Aí a gente vai discutir também sempre se melhorou ou piorou essa questão do acesso, mas o bom profissional ele tem que ir tentando se virar também, se adaptando, e aí as demandas vão mudando também com o tempo, né? Hoje eu acho que talvez o torcedor sinta mais a necessidade de ver uma entrevista pós-jogo nesse caso. Por exemplo, você acabou o jogo, você vai lá para o seu Twitter e acompanha os setoristas, os repórteres que cobrem mais o seu clube ou aquele campeonato e vai tentar ver se ele está transmitindo uma entrevista ao vivo. Isso acho que talvez hoje para a maioria dos torcedores isso seja mais importante do que o cara fazer uma entrevista durante o jogo na beira do campo. Então, para a gente encerrar, de uma forma geral, assim, então essa modernização acabou que ajudou o jornalismo. Você acha que melhorou o jornalismo esportivo? A modernização do estádio? Isso. Eu não consigo te dar essa resposta assim, cravar o que eu acho que se melhorou ou piorou, não. Resumindo, é o que eu falei nessa última parte. Os tempos eles vão mudando e exigindo adaptações dos dois lados. Hoje você tem uma relação que é muito mais profissional para o lado positivo e negativo em relação dessa relação do clube por parte de suas assessorias, os próprios jogadores têm suas assessorias e tal, isso mudou completamente, né? Por outro lado, você tem ferramentas também que as próprias assessorias às vezes se propõem a ceder, enfim. O repórter ele tem que ir ao longo do tempo, em linhas gerais, vendo o que ele pode se beneficiar dessa relação com as assessorias e em que ela vai prejudicar e virar uma barreira e como ele vai driblar, entre aspas, essa barreira para fazer um bom trabalho que nunca é pouco de reforçar, né? Que o trabalho do jornalista vai ser sempre procurar o diferencial, o furo,
uma apuração diferente. Isso não é fácil, não. O cara tem que ter criatividade, tem que ter jogo de cintura e tem que saber superar essas questões aí para fazer o trabalho dele bem feito. Luciano, muito obrigado. O Coloco 7 Entrevista fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Um bom dia a todos. Obrigado.